Bom, boa noite turma. Estamos aqui mais uma vez, né, gravando mais uma aula da disciplina de biotecnologia. Tá? O assunto que nós vamos abordar hoje, vamos ver, será sobre os tópicos de engenharia genética, tá? Dentro da disciplina de biotecnologia. Tá ok? Bom, especificamente dentro deste conteúdo, né, nós vamos ver um pouquinho da parte histórica, né, de quando começou essas ações de estudos sobre o material genético, né, a DNA, RNA, quem foram os primeiros pesquisadores, a, quais foram os primeiros organismos, né, que foram utilizados aí para foram utilizados dentro dessa técnica da engenharia, de algumas técnicas, né, da engenharia genética que a gente vai ver aqui, tá? Não existe só uma técnica, tá, de engenharia genética, vamos ver aqui, se não me engano, mais três ou quatro, tá, que são utilizados aí dentro da engenharia genética, que a engenharia genética utiliza, né, para manusear, né, todo o material genético, DNA ou RNA, para poder se chegar a uma produção, uma definição de uma enzima ou de algum produto, tá? Ou então de um hormônio também, tá certo? Vamos ver aqui também dentro deste assunto algumas classificações, né? Algumas denominações, classificações, algumas características aí que abordam, né, dentro desse conteúdo sobre engenharia genética, tá? Então vamos lá. Então a engenharia genética, né, a manipulação genética e a modificação genética, elas são termos utilizados, né, como forma de manipulação dos genes, tá? Então quando a gente fala em modificação genética, manipulação genética, a gente não tem que pensar como uma modificação ou uma manipulação de um ser vivo como todo, tá? Mas sim alguma alteração que ocorreu geneticamente dentro de um organismo, tá? E essa alteração gênica, né, essa alteração genética, vai acarretar na produção de alguma coisa, ou para o bem ou para o mal, né? Alguma doença, pode inativizar um vírus, né, como foi utilizado aí para poder produzir algumas vacinas, tá? E normalmente isso acontece fora no processo normal reprodutivo do organismo, tá? Então, normalmente essas manipulações, né, dos genes de DNA ou de RNA do ser vivo, pode ser de uma planta, de uma bactéria, de um vírus ou uma célula, tá? Isso é feita em laboratório, não é feita ligada, né, interagindo direto com o organismo, tá? Então é totalmente separado. E envolve frequentemente, né, o isolamento, a manipulação e a introdução do DNA num outro ser vivo, tá? Geralmente para poder tentar expressar um gene. Ou esse gene, né, esse expressamento de um gene é justamente o resultado aonde aquela equipe, né, farmacêutica, né, a indústria, um resultado que ela quer alcançar. Tá? Nós tivemos aí alguns exemplos do último grupo, né, de biotecnologia e alimentos, né? O Cleiton ele deu alguns exemplos lá, né, de algumas técnicas, né, de alguns produtos que são criados em laboratório e são inseridos nos nossos alimentos para poder ajudar aí a auxiliar, né, esses alimentos a ter uma produtividade, né, uma longevidade maior para que eles sejam utilizados. Tá? Também é uma forma de modificação gênica e manipulação genética. Tá? Então, o objetivo, né, dessa manipulação genética ou dessa manipulação genética é introduzir novas características, né, em um outro ser vivo para tentar aumentar, né, a sua utilidade. Tá? E com esse aumento, né, também a área de uma espécie de cultivo, por exemplo,
tá? Manipular plantas, né, para que elas possam ter um alto índice de produtividade, é um exemplo, tá? Introduzir um gene, como a gente vai ver aqui do tabaco, né, para poder impedir para que essa planta ela fique mais resistente a algumas pragas, né, ou que ela possa se desenvolver mais rápido, tá? Então, também são exemplos, tá? E isso quando ocorre essas modificações genéticas nas características, né, do indivíduo, do organismo, pode ser da planta, do animal, por exemplo, tá? De uma bactéria, tá? Isso traz como resultado uma nova característica. A gente vai ver um exemplo aqui que é no caso do arroz dourado, né? Que ele tem muito mais proteínas do que o arroz comum, o arroz branco, tá? E esse resultado, né, dessa expressão desse gene, né, vai produzir uma nova proteína ou uma enzima ou então um hormônio, como eu acabei falando anteriormente aqui, tá bom? Então a engenharia genética ela oferece, né, a partir dos estudos, oferece a partir dos estudos o manuseio biomolecular, né, que é um processo biológico, né, e molecular, para tentar obter, tá, materiais, né, orgânicos sintéticos, como o Cleito explicou, né, no seminário de biotecnologia e alimentos, tá? Tentar produzir algo sintético e esse material sintético ele vai ser reintroduzido em algum alimento, alguma planta, tá? Em um outro ser vivo, tá? Os processos de indução de modificação genética permitem, né, que a estrutura de sequências das bases completas de DNA fossem decifradas. Portanto, acabou facilitando aí também a clonagem dos genes, tá? E a gente vai ver aqui como é que ocorre, né, também esse processo de clonagem genética, tá? Clonagem de genes, né, de material de DNA ou de RNA, tá bom? A clonagem de genes, tá? A clonagem, deixa eu subir aqui. A clonagem de genes ela é uma técnica que ela está sendo bastante, né, utilizada na microbiologia celular, tá? Para poder identificar algumas cópias de um determinado gene, né, do interior de um organismo simples, que pode ser empregado como um receptor, certo? Uma bactéria, por exemplo. Normalmente se utilizam bactérias, tá? E esse processo ele é muito importante na síntese de alguns subprodutos que são utilizados para o tratamento de diversas enfermidades, tá? Como, por exemplo, a Escherichia coli, tá? Que foi utilizado aí para produzir a insulina, tá? Então, é um dos exemplos aí em que a manipulação genética, tá? Através da engenharia genética, permitiu a produção da insulina, né, a partir da modificação desta bactéria, tá? Da Escherichia coli, ok? O Lopes e Mello, né, em 2005, eles informam, né, retratam, tá, que os produtos que são originados da engenharia genética, né, e as suas aplicações, o resultado das aplicações desses produtos podem causar impactos significativos na sociedade, né? Como, por exemplo, alguns podem aceitar, né, aceitar normalmente a utilização desses novos produtos, né, desses organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, né, devido a isso, que pode trazer certos benefícios ou malefícios, tá? Mais à frente a gente vai ver que tem alguns países que resistem, né, ainda em ter esse entendimento de se utilizar esses materiais, né, que são modificados geneticamente, tá? Organismos que são modificados geneticamente. Existem países no nosso planeta, no mundo, né, que se abstêm de se utilizar esses produtos, tá? Tanto para benefícios ou malefícios, como em implicações éticas,
tá? Sendo necessário promover informações adequadas junto à população com o propósito de desenvolver uma formação crítica e coerente sobre o assunto. Tá? Então, como se trabalha com a manipulação de um organismo, introduz modifica-se geneticamente o DNA, o RNA de uma planta, né? Pega de uma planta, coloca em outra planta, ou então bota numa fruta, pega de uma bactéria, introduz uma outra bactéria e aí produz-se vacina, produz-se enzima, produz-se hormônio, né? E introduz aí numa planta para deixá-la mais resistente, ou então para ela crescer mais rápido, se desenvolver mais rápido. Tá? Então, todas essas ações, né, elas têm que ser esclarecidas, né? Às vezes a gente vê na televisão, né, a produção do remédio tal, produção do outro remédio tal, produção de uma vacina tal, né? Uma planta se desenvolve em mais países tal, está cultivando mais devido às plantas elas serem geneticamente modificadas, né? Mas como é que isso ocorre? Quais são os subprodutos utilizados para que isso pudesse acontecer? Tá? Então, tudo isso daí teria que ser bem mais esclarecido para a sociedade como um todo, né? E que não é normalmente o que ocorre. Tá? Então, as pessoas mais entendidas, mais estudadas, digamos assim, é que vão a fundo, né? E pesquisam para saber como é que foi feito, né? Toda essa modificação, essa produção de um novo produto. Tá? Tem até de vez em quando a gente vê em meios jornalísticos, né, por aí, que até hoje não se sabe como é que é produzida o refrigerante Coca-Cola, né? Então, muita gente tem muita dúvida sobre em relação à produção da Coca-Cola. Tem famílias que nem utilizam, nem bebem a Coca-Cola porque é duvidosa, né, a produção dela, alguns produtos, essas coisas. Então, tem muita gente que tem até um certo retrocesso em relação a isso, tá? E é o que Lopes e o Mello, né, acabam informando, né, dando essa ideia nessa citação deles aqui, tá certo? Então os exemplos, né, os exemplos são, tá, por exemplo, a produção da insulina, né, que eu falei anteriormente, tá, através do uso modificado de bactérias e da produção de novos tipos de ratos, como o Oncomose. Deixa eu passar aqui. Como o Oncomose, né, que é o rato cancro, para a pesquisa através do reestrangulamento genético. Tá? Então, aqui nós temos, né, a imagem da bactéria Escherichia coli, né, que foi utilizada aí, né, para ocorrer essa modificação genética dentro dela, para que ela pudesse produzir a insulina. Tá? E o rato Oncomose, né, o rato cancro, ou também chamado de rato topeira, tá? Que foi criado em laboratório, né, através dessa modificação genética. Tá? Não é por clonagem, tá? É totalmente diferente, que a gente vai explicar aqui, tá? Então houve essa alteração aí genética, né? E aí acabou-se, como vocês podem perceber, ele nem parece um rato, né? Parece mais uma topeira, tá? Então só se chegou a essa morfologia estranha desse rato aí devido à modificação genética, tá? E não por clonagem, tá bom? Então, a definição de engenharia genética, né, é que ela altera a composição gênica, tá? Ela altera a composição gênica de um organismo, certo? Utilizando técnicas que podem remover o material hereditário, que é o DNA, tá? Então, remove-se o material, que é o DNA, tá? E ele é preparado fora do organismo, como eu falei logo no início, tá? Ou então ele é preparado diretamente dentro do outro hospedeiro, né? No caso, dentro de uma bactéria, tá? Ou de um vírus inativizado, tá? Ou em uma célula que então é fundida com o hospedeiro, tá certo? Então, essa é a definição, né, das ações da engenharia genética, tá ok? Ela faz a remoção do material genético e ela trabalha, ela trata esse material genético, né, vai fazer algumas modificações,
vai fazer cortes através de enzimas, ou então vai produzir novas fitas duplas de DNA, né, através da DNA polimerase, para que ela possa se duplicar, de uma vai formar duas, de duas vai formar quatro, e assim por diante, tá? Para poder tentar se chegar a uma produção de um resultado, de uma enzima, né, como eu falei logo há pouco, né, de um produto, de um hormônio, tá certo? Deixa eu subir o vídeo. Então, isso envolve o uso de técnicas, né, de ácido nucleico recombinante, né, que pode ser o DNA ou o RNA. Tá? A engenharia genética trabalha com material genético, DNA ou RNA, tá? Para formar novas combinações de material genético hereditário, seguido pela incorporação desse material do DNA ou do RNA, indiretamente através de um sistema de vetor. Tá? Que nesse caso aí, através de técnicas, né, como microinjeção, macroinjeção e microencapsulação. Tá? Então, para injetar esse material genético em um outro vetor, no caso esse vetor pode ser uma bactéria ou um vírus, tá? Ou diretamente numa célula, tá certo? Para injetar esse material genético, DNA ou RNA, vai ser por microinjeção, macroinjeção ou microencapsulação, tá? Então, a engenharia genética ela não inclui, tá? Então, o que é que ela não, digamos assim, quais são as ações que ela não realiza, tá? Então, o que é que ela não inclui, tá? Então, por exemplo, a criação de animal ou vegetal tradicional, tá? Por exemplo, o que significa isso, professor? Se eu pegar um pastor alemão e e um, e um pitbull, né? E eu fizer o cruzamento dessas duas raças e nascer uma nova espécie de cachorro, tá? São duas espécies diferentes, tá? É o mesmo gênero, né? Canis, tá? Mas são de espécies diferentes, tá? Então, se eu pegar duas espécies diferentes de cachorro e fizer o cruzamento, tá, entre eles, e surgir uma nova espécie de cachorro, como surgiu o pitbull, tá? Isso não é engenharia genética, tá? Isso não é ação de engenharia genética, tá certo? A fertilização in vitro também não é uma ação realizada, né? Não é um termo utilizado, tá? Como engenharia genética, tá bom? A indução de poliploidia também não é, tá? Não é também ações da engenharia genética, tá? Fazer a manipulação de cromossomos, né? A retirar cromossomos, né? Essas coisas assim, tá? A mutagênese também não é ação da engenharia genética, tá? Técnicas de fusão celular também não é ação de engenharia genética, tá? Contudo, né, a Comissão Europeia ela definiu, tá, que a engenharia genética ela incluiu, né, como a criação seletiva e outros meios de seleção artificial, tá? Então lá na Europa eles têm um outro entendimento. Aqui no Brasil não, tá? Mas na Europa eles têm esse certo outro entendimento, tá? Que lá para eles lá a engenharia genética ela pode tratar, por exemplo, ações como seleção artificial, como a gente estudou, né? A gente vê aí, a gente fala no ensino médio, as técnicas de Mendel, né? Fazer a seleção artificial das ervilhas, tá? A clonagem, como eu falei anteriormente, é a pesquisa com células-tronco, embora não sejam consideradas engenharia genética, tá? Elas estão intimamente relacionadas. E a engenharia genética pode ser usada dentro delas. Tá? Então, a clonagem ela não é uma ação geral feita pela engenharia genética. Tá? Então, a engenharia genética, até meio chato estar falando direto, tá? Ela é um dos passos, tá? É uma das ações que tem dentro das técnicas de clonagem. Tá? Espero que deu para entender aí, tá bom? Então a clonagem ela não está incluída, tá? Dentro
do termo geral de engenharia genética. Tá? Então, a clonagem, na verdade, para que ela seja realizada, tem que ter um bracinho, uma ação pequena lá da engenharia genética. Tá? Mas, no caso, ela não vai manipular o gene. Tá? Por quê? Eu fiz até um esqueminha aqui, eu estava até me esquecendo. Como é que ocorre a clonagem normalmente? Tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês. Está aqui. Tá? Então, nós temos aqui ó, uma célula A e nós temos aqui uma célula B. Tá? A técnica de clonagem básica é o seguinte, é pegar o núcleo com o DNA cromossomial, né, que tem os cromossomos com o DNA enovelado, né? Vai pegar esse núcleo, certo? Vai se retirar ele ou por eletroforese, né, eletroporação, tá? Através de eletricidade, ou então com adição de substâncias, tá? Pega-se esse núcleo e injeta-se ele por microinjeção ou macroinjeção, tá? Ou então por encapsulamento em outra célula B que ela não seja, que ela não tenha núcleo, ou seja, ela vai ser uma célula anucleada. Então a gente tem uma célula nucleada e temos uma outra célula anucleada. O núcleo dessa célula aqui foi retirado, tá? Eu até coloquei aqui para fora, tá? Então o núcleo foi retirado, né? Ele vai ser descartado, tá? E este núcleo que está na célula A vai ser introduzido na célula B. E aí vai se esperar o resultado, tá? Então, isso é uma técnica, é a técnica de clonagem, tá? É a técnica de clonagem, que foi o que aconteceu lá com a ovelha Dolly, tá? No caso, a engenharia genética, o que que ela vai fazer? Ela vai manipular, por exemplo, eu posso pegar esse núcleo que foi retirado da célula B, que ela ficou anucleada, né? Eu posso pegar um cromossomo desse daqui, destrinchar ele e aí verificar e estudar o material genético dele. Mas isso já vai estar fora do núcleo e da célula, entendeu? Então a engenharia genética ela vai estudar o DNA cromossomial dessa célula, tá? A engenharia genética não vai fazer essa transfusão aqui, né? Essa transferência, tá? Ela só pode auxiliar aqui no caso da microinjeção ou da macroinjeção, né? Introduzindo este núcleo para esta célula nucleada, entendeu? Tá? Mas o resultado em si, né, a ação como todo da engenharia genética é o quê? É estudar os trechos de DNA ou RNA no que ele vai produzir, né? Ou para benefício ou malefício, tá certo? Então vamos lá, continuando, tá? Então se o material genético de outra espécie é adicionado, tá? Deixa eu até passar aqui para explicar para vocês, tá? Então preste atenção. Eu tenho aqui nessa imagem, né? A gente tem aqui nessa imagem uma bactéria e uma planta, tá? Então, se nós pegarmos, né, o material genético da bactéria e introduzir também o material genético desta planta e adicionar na macieira, né, na planta, na árvore da maçã, tá? Ela, claro que essa maçã, digamos assim, ela vai ser mais resistente, digamos, né? Digamos que ela vai ser mais resistente contra algum tipo de praga, tá? Alguma doença que venha afetar ela aí. Normalmente, vírus, né, que atacam plantas são vírus de RNA, tá? Então, quando nós pegamos o material genético de uma outra espécie e ele é adicionado ao hospedeiro, tá? Ao organismo resultante, ele é chamado de transgênico, tá? Ele é chamado de transgênico, tá certo? Agora, então preste atenção, eu peguei o material genético de uma outra espécie, introduzi numa outra espécie, né, para poder chegar a esse resultado aqui, tá? Então isso é chamado de transgênico, tá certo? De uma espécie diferente, porque aqui tem bactéria, tá? Tem bactéria, tem uma outra planta, eu acho que é do milho, eu acho, é uma planta, eu acho que é o milho, tá? E aí pegou esses dois materiais genéticos e introduziram lá
no DNA da macieira, né? E aí se desenvolveu uma planta mais, uma maçã mais resistente, né? Ou ela vai nascer mais avermelhada, digamos assim, tá? Então isso é um organismo transgênico, tá? Agora, quando eu pego o material genético da mesma espécie, que é o caso da maçã verde, né? E nós temos aqui uma maçã vermelha, tá? Se eu pego o material genético da maçã verde e introduzo na maçã vermelha, tá? Então, a gente denomina, né, como organismo cisgênico, tá? Ou cisgênico, tá certo? Então, de espécie para espécie, cisgênico. De outra espécie para outra espécie, transgênico, tá? De outra espécie para outra espécie, DNA de uma outra espécie para outra espécie, transgênico. Da DNA da mesma espécie para outra da mesma espécie, cisgênico, tá certo? E tem também a questão da engenharia genética, né, que ela pode ser usada para tentar remover esse material, o material genético, DNA ou RNA. Ele pode, a engenharia genética, ela remove, né, partes, né, do DNA ou do RNA, tá? Criando o organismo chamado de knockout, tá? Ou knockout. Ou seja, ele vai deixar aquele organismo inativo, inativizado, tá? Que é o que ocorre normalmente em quase todos, né, na produção da vacina. Tá? Inclusive algumas vacinas, na pesquisa de vocês da N3, né, de biotecnologia, lá sobre as 5 vacinas, vocês vão ver com certeza alguma informação falando sobre isso, que foi utilizado vírus inativizado. Tá? Ou seja, porque pegou o RNA ou DNA do vírus, retirou-se trecho desse DNA ou do RNA e aí deixou ele inativo. Ele vai ter outras partes lá, né, de outros trechos de DNA e RNA, tá? Mas só que ele não vai ter mais a mesma ação de causar algum dano, tá? Deu para entender? Então vamos lá para frente, tá? Então agora a gente vai ver aqui, né, sobre um pouquinho da história da engenharia genética, tá? Então, livros, né? A literatura informa que a modificação genética, ela é causada, né, já veio ocorrendo aí desde aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, né? Quando lá os primeiros hominídeos, né, aquelas culturas antigas, tá? Os primeiros seres vivos, eles começaram a domesticar organismos, né? Alguns animais, tá? Plantas, né? Aí aqui a gente tem, eu trouxe uma imagem para você, né? Para vocês, no caso de que essas comunidades, né? Essas populações, essas espécies de seres humanos domesticavam, né? Faziam plantações, né? Criavam alguns animais para sua própria subsistência, né? E aí acabou-se, mesmo eles sem entender ou saber, né? Acontecendo um pouco aí dessas ações da engenharia genética, tá? E a engenharia genética, né, como transferência direta de DNA de um organismo para o outro, tá? Historicamente, né, o DNA de um organismo sendo transferido para outro organismo foi realizado pela primeira vez por Herbert Boyer e Stanley Cohen, tá? Esses dois caras aqui, em 1972. E o primeiro animal geneticamente modificado foi um rato, chamado de vírus Sim1040. Tá? Até aqui ele e o seu criador. Né? Em 1974, Rudolf Jenisch. Tá? Então, em 1972, tá? Foi o primeiro organismo com transferência de DNA para outro organismo, né? Foi através do Stanley e do Herbert. Tá? E o primeiro animal geneticamente modificado foi um rato, em 1974, pelo Rudolf. Tá certo? Uma das primeiras proteínas
de origem recombinante, né, de material recombinante de DNA, tá, foi a somatotropina, que é o chamado, conhecido como hormônio de crescimento. Tá? E como a enzima de restrição eliminava o cDNA, né, que é o DNA, essa sigla cDNA é chamado de DNA complementar, tá? Que é digamos assim, um trecho, né, do DNA que não é aproveitado. Tá? Então, os nucleotídeos correspondentes aos primeiros aminoácidos da molécula, estes tiveram que ser acrescentados por meio químico em um processo muito engenhoso. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a imagem, como é que foi produzido, né, uma dessas primeiras proteínas aí em laboratório, tá? Através das técnicas de engenharia genética, tá? Que é a somatotropina, que é o hormônio do crescimento. Eu vou botar minha tela para cá. Então temos aqui, né, a produção da somatotropina por engenharia genética. Tá? Então, inicialmente, né, temos a cadeia de DNA, né, de RNA, tá, de cDNA, obtida a partir do RNA mensageiro, que é a somatotropina. Tá? E aqui nós temos o peptídeo guia, que é justamente moléculas formadas pela ligação de 2 ou mais aminoácidos, tá? Que compõem essa proteína. Tá certo? A partir daí, ó, se vocês observarem aqui, ó, tá? Houve a remoção desse peptídeo guia, né, que é justamente o trecho onde não seria reaproveitado para poder produzir esse hormônio. Tá? Então, retirou-se, né, o peptídeo guia, né, de identificação, ficou só essa parte cinzenta aqui, tá? Do RNA mensageiro, tá ok? Então, a remoção do sinal correspondente ao peptídeo guia com a enzima de restrição AE3. Remove também 72 bases. Tá? Então, removeu-se nessas 72 bases de DNA. Tá? Aí pegou-se, tá? Pegou-se outro fragmento de DNA sintético em laboratório, né, com 72 bases correspondentes, que foi a citosina, a guanina, adenina e timina, né, que vão estar presentes lá no DNA, tá? E inseriu aqui, ó, essas bases, né, citosina, guanina, adenina e timina. Então, esta daqui, né, que são as bases, mais o restante do peptídeo, tá? E é a união dos dois fragmentos, tá certo? Com a união dos dois fragmentos, né, no caso o DNA lá ele se recombinou, tá certo? E aí pegou-se esse DNA e inseriu em um plasmídio. O que é o plasmídio, professor? É um DNA circulante que normalmente é encontrado em bactérias. Tá? A gente vai ver isso mais aqui para frente, tá bom? Então, fez a inserção, né? A inserção desse DNA já modificado, tá? Em um plasmídio recombinante. Lembrando que o plasmídio ele tem uma alta capacidade de duplicação. Tá? Então, a partir daí, né, ocorreu a transformação. Tá? O plasmídio, né, são moléculas circulantes duplas de DNA capazes de se reproduzir, encontradas normalmente em bactérias. Tá? Então, ela se reproduziu, tá certo? A partir dessa reprodução do DNA lá, a partir do plasmídio, né, das bactérias, houve a transcrição. Tá? O que é a transcrição, professor? É justamente a formação do RNA, né? Que é a partir do DNA, deixa eu mudar minha mão aqui, que é a partir da dupla fita de DNA, tá? Que vai ser produzido, né? Vai ser produzido, tá? A única fita, né? A fita única de RNA, tá certo? Então, a transcrição, né, é o nome que se dá na formação do RNA a partir de uma fita de DNA, vendo uma cópia das informações contidas do DNA para o RNA. Tá? E aí, esse RNA, né, transcrito, ele vai traduzir, vai ocorrer a tradução, que é justamente a síntese da proteína, que foi a somatotropina, que é o hormônio do crescimento. Tá? Então, a partir da, da ligação, né? Quando se ligou fragmentos de DNA sintético ao restante de um outro DNA, tá? Da somatotropina, tá certo?
Aí inseriu-se, né, esse DNA recombinado a um plasmídio, tá? Que é um DNA circulante de uma bactéria que tem um alto poder de reprodução, de duplicação, tá? E a partir desse DNA transformado do plasmídio, ocorreu a transcrição, que é justamente a produção do RNA, tá? E esse RNA vai produzir a síntese da proteína, que é o hormônio do crescimento, tá? Ok? Entenderam? Eu espero que tenham compreendido aí. Deixa eu modificar aqui. Tá certo? Então vamos lá para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês, né, para vocês entenderem, né, como é que ocorre algumas estratégias possíveis de clonagem, tá? Então, para ocorrer uma certa clonagem, né, que não é uma técnica geral da engenharia genética, tá? Na verdade, a engenharia genética ela vai fornecer ou ela vai auxiliar em algumas ações, tá? Porque a clonagem, como eu mostrei para vocês, né, ela envolve, tá, DNA cromossomial quase que por inteiro, genes completos, tá? Não são trechos, tá? A engenharia genética ela vai trabalhar com trechos do DNA. A clonagem ela já pega um todo, tá? Então, para ocorrer possíveis clonagens, certo? Temos que ter ou uma biblioteca genômica ou uma biblioteca gênica. O que é isso, professor? A biblioteca genômica é o DNA de uma certa espécie, tá? De um certo organismo, tá ok? Como, por exemplo, aconteceu lá com a ovelha Dolly. Retirou-se células da glândula mamária de uma espécie de ovelha, né, para poder inserir numa célula anucleada de uma outra espécie de ovelha, tá? Então, a biblioteca genômica é uma coleção, né? É uma coleção, é isso daqui, ó. São vários cromossomos, são milhares de cromossomos, milhares não, 23, né? 23 cromossomos, tá? Com infinitos, né? Com infinitas cadeias de DNA, tá? Que podem ser removidas, elas são representadas aí pela biblioteca genômica, tá? E a biblioteca gênica, né, ela pode ser obtida, né, conseguida aí a partir de uma colônia de bactérias, pelos plasmídios, que é justamente o DNA circulante, tá? Ou por placas de fagos, tá, que são os fitofagos, tá? Ambos com o DNA recombinante, tá certo? Desculpa. Tá? Então, a partir daí, né, da biblioteca genômica, faz-se a identificação do clone com o gene que se procura, tá? E aí, logo em seguida, obtém-se a clonagem ou subclonagem em Escherichia coli, né? Então, pega-se o material genético, né, DNA de uma certa espécie e introduz em uma bactéria, tá? E pega-se também um trecho do DNA de uma bactéria, tá? E também introduz em outra espécie de bactéria. E aí vai se esperar o resultado, tá? E também pode haver a síntese in vitro, né, que é a reação em cadeia polimerase, que a gente vai ver como é que funciona, que é o famoso PCR, tá? Inclusive, né, para uma dos exames mais eficazes, né, para poder saber se a pessoa estava contaminada com Covid-19 ou não, era justamente por essa técnica de PCR, né? A, a reação em cadeia polimerase, né, que é justamente a duplicação, né, fazer a clonagem, a multiplicação de várias cadeias de DNA de uma certa espécie, tá? E introduz-se também na bactéria, como por exemplo a Escherichia coli, tá? Pega-se essa clonagem, né, o material genético dessa bactéria Escherichia coli que foi modificada, tá, por clonagem e transfere a outro organismo, visando a expressão do gene, né? Ou seja, introduz essa bactéria geneticamente modificada, tá? Pela biblioteca gênica ou pelas técnicas de PCR ou pela biblioteca genômica e introduz em um outro organismo
para tentar esperar o que é que vai acontecer. Se vai acontecer algo bom ou ruim. Tá? Se vai produzir uma enzima, vai produzir um hormônio, ou se vai produzir algum tipo de doença. Certo? Então, além da Escherichia coli, tá? E do Saccharomyces cerevisiae, existem vários outros micro-organismos que também podem ser utilizados, né, como hospedeiros aí de materiais, né, de trechos genômicos, né, trechos de DNA retirados de outros organismos através de técnicas da engenharia genética para tentar se produzir algum outro produto, tá? Como por exemplo o Bacillus subtilis, né, que é este daqui, tá? Tem o Pichia pastoris, que é essa daqui, tá certo? Temos o Pseudomonas, tá? Temos a imagem aqui da Pseudomonas, Streptomyces, tá? Normalmente se eu não me engano, são fungos, tá? Fungos filamentosos, tá? Aspergillus nidulas, que é este aqui, tá certo? Tem bastante flagelos, né? E a Neurospora crassa, tá? Normalmente é encontrado em ambiente aquático, a Neurospora crassa, tá? Então, além da Escherichia coli, tá? E da Saccharomyces cerevisiae, existem esses outros 6, né, que também podem ser utilizados, né, como micro-organismos, como hospedeiros, né, de outros plasmídios geneticamente modificados, né, modificados o seu gene para que eles possam se multiplicar, né, se clonar e para poder tentar chegar a um resultado de alguma enzima ou de algum outro hormônio, tá? Então, estes micro-organismos são utilizados principalmente na produção de fármacos, né, como a insulina, hormônio do crescimento, também de vacinas, ou de enzimas, como a quimosina, e também na degradação de alguns poluentes, que no caso é a Neurospora crassa. Tá? Em 1983, um gene resistente aos antibióticos, né, ele foi inserido no tabaco, do gênero Nicotiana. Tá? No caso, é o gênero do tabaco. Tá? Existem, é só um gênero, mas são várias espécies de tabaco. Tá? Então, eu coloquei só o gênero aqui mesmo. Do gênero Nicotiana, né, que é a planta do tabaco, tá? Levando a primeira planta geneticamente modificada. E aí, após alguns avanços seguidos, né, permitiu-se que os cientistas pudessem manipular e adicionar novos genes para uma variedade de organismos diferentes e induzir uma variedade de efeitos diferentes. Tá? Então, lá em 83, né, um gene que ele era resistente a antibiótico, tá? Ele foi inserido no tabaco justamente para tentar deixar esse tabaco resistente. Tá? E em 76, né, a tecnologia foi comercializada com o advento de bactérias geneticamente modificadas. Está aqui a planta, tá, que eu trouxe aqui para vocês. Desculpa, deixa eu voltar. A Nicotiana, né, do gênero Nicotiana. Tá? E em 76, essa tecnologia foi comercializada, né, com o advento de bactérias geneticamente modificadas que produzem a somatostatina. Tá? Seguido da insulina, em 78, e as primeiras plantas geneticamente modificadas que foram comercializadas foi com o tabaco, que ele é resistente ao vírus, né, ocorrido lá na China, em 1992. Tá? Então, em 1992, lá na China, a comercialização em larga escala, né, das primeiras plantas aí ocorreu com o tabaco na China em 1992. Tá certo? Os primeiros alimentos, né, também geneticamente modificados, foi o tomate Flarvis, né, Sarvis, que é este daqui, que foi comercializado em 1994. Ele foi modificado geneticamente para que ele pudesse ter uma durabilidade maior, né, que ele não apodrecesse tão rápido. Tá?
E em 2000, um artigo publicado na iScience introduziu o arroz dourado, que eu já falei aqui logo no início, né? Como o primeiro alimento desenvolvido com maior valor nutritivo, tá? E lá em 2010, né, mais de 20 novos países já haviam plantado culturas biotecnológicas comercializadas, tá? Eu vi uma vez numa revista que a produção, justamente, né, a criação desse arroz dourado, né, para ele ter mais proteína, tá? Com beta-caroteno, essas coisas, foi justamente para tentar ajudar, né, na época, os países da África, né? Porque lá a questão, algumas cidades, né, ou estados, a fome lá era avassaladora, né? Considerada. E vocês que são um pouquinho mais, talvez os mais jovens não vão, talvez não tenham visto, né? Mas de vez em quando a gente já vê aí, né? As crianças da África, né? Subnutridas, né? E, e aí a utilização, né, da produção desse arroz dourado foi justamente para tentar subsidiar a alimentação para eles lá. Como eles não têm, não pode ter uma salada, um suco, né, entre outras coisas, ter as proteínas, né, que poderiam estar em outros alimentos, então adicionou-se, né, esses carboidratos, sais minerais, né, algumas vitaminas no arroz, tá? E como foi feito isso? Através da engenharia genética, tá? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, da atuação de empresas de biotecnologia no Brasil, tá? Então, na saúde humana, né, na saúde, a biotecnologia com técnicas de engenharia genética, né, corresponde a 40%, né, de todas as empresas. Tá? Saúde animal, temos apenas 15%. Na produção de reagentes químicos, 13%. Na agricultura, né, 10%. Tá? Embora já se esteja crescendo mais. Né? Meio ambiente, 7%. E bioenergia, 5%. Tá? Então, aqui é o percentual, né, da atuação de empresas, né, relacionadas à biotecnologia, utilizando a manipulação genética, né, no nosso país. Tá? As primeiras plantas transgênicas, tá? Planta transgênica, né, como nós explicamos anteriormente, né, é quando você pega o DNA de outro organismo, e pega esse DNA modificado e transfere para outro organismo de espécie diferente. Tá? São datadas, né, de 1983, quando, por caminhos independentes e complementares, Marx van Montagon e Joseph Schell, né, lá da Universidade de Ghent, na Bélgica, tá? Acho que tem imagem deles aqui, deixa eu... Tá aqui ele, Mark Van, tá? E Joseph Schell, esse outro cara aqui, tá? E Mary Del Chilton, da Universidade de Washington, que é esta senhora aqui, tá? De St. Louis. E Robert Fraley, da empresa Monsanto, conseguiram transferir genes bacterianos para plantas. Tá? Inclusive, esse cara aqui, eu olhei no jornal, o Robert Fraley, tá? Ele tem uma sociedade com a com uma empresa também aí farmacêutica mundial. Tá? Ele é um cara bem conceituado, tá? Super empresário aí, tá certo? Então, em 1983, né, ocorreu essa produção, né, através dessas 4 figuras aí, né, das primeiras plantas transgênicas, transferido o gene bacteriano para plantas. Tá? Então, nós vamos ver aqui rapidamente, né, como é que ocorrem as etapas de construção de uma planta transgênica. Tá? Então, é desde da concepção, da idealização, né, das ações lá em laboratório, até ela chegar no mercado produtor, né, até ela ser autorizada. Tá? Então, tem algumas etapas. Tá? Isso, claro, que leva tempo. Né?
dependendo daquilo que a empresa, né, de biotecnologia, de engenharia genética, o que ela queira chegar como resultado, tá? Hoje em dia, né, com as técnicas aí de conhecimento do genoma humano, do genoma de outros animais, né, claro que essas ações elas podem ser um pouco mais rápidas. Olha, algumas pessoas se questionam, né, sobre em relação à produção da vacina do Covid, né, sendo que algumas vacinas do Ebola só até o ano passado que foi encontrado, né, demorou mais de 10 anos e aí em menos de um ano se encontra aí o da Covid, tá? Então por isso que tem algumas pessoas, né, que botam alguns especialistas, né, comentaristas, essas coisas botam em dúvida em relação à produção da vacina, tá? Então, as etapas de construção de uma planta transgênica, né? Então, primeiro ocorre a transformação por engenharia genética, né? Pega-se o trecho do DNA de um organismo e introduz-se no outro organismo, tá? E espera-se, né, o que é que vai ocorrer. E aí depois vem a etapa de regeneração mediante técnicas de cultura de tecido, né? Então vai se produzir mais em larga escala, né? Ver qual foi o resultado, vai ter a clonagem daquela bactéria, né? Vamos ver o resultado que vai ser esperado, tá? Logo após vai ocorrer a caracterização molecular e bioquímica, né? Com a clonagem, por exemplo, da Escherichia coli, né? Ela se clonou, se desenvolveu, se multiplicou, né? Cresceu a colônia de bactéria, então vamos ver o que ela vai produzir. Se ela vai produzir um hormônio, uma enzima, qual vai ser os benefícios ou malefícios do resultado, tá? Depois faz-se uma avaliação do valor agronômico, né? Se essa enzima vai afetar alguma praga, se esse hormônio vai definir o crescimento da planta, se esse hormônio vai permitir o amadurecimento mais longevo, né, da planta, como por exemplo o tomate, né, que a gente viu anteriormente, tá? Enfim, tá certo? Logo após vem o melhoramento mediante o cruzamento de linhagens de elite, né? Ou seja, vai se fazer novos testes novamente, né? Então faz-se os testes em cultura em laboratório, né? No campo, né? Em laboratório, e aí vai se fazendo vários testes, tá? E a obtenção de uma variedade, né? Depois vem a obtenção de uma variedade transformada geneticamente, tá? Então, com a elaboração, com a observação desses vários testes que foram feitos anteriormente, né? Então escolhe-se uma, né? Então, por exemplo, criou-se um tomate, né? Que ele só um exemplo, tá? Cresceu, se desenvolveu em um mês, né? Um pé de tomate, tá? Um, Cresceu, se desenvolveu, já deu tomate lá vermelhinho em um mês. Aí o pessoal em laboratório discute, né? Não, a gente quer que seja em, em, em 3 semanas e meia, né? Então vai lá e se modifica novamente, né? Verifica se até encontrar aquele que se desenvolva, né? Aquele tomate que se desenvolva em menos tempo, tá? Isso é só um exemplo, tá ok? Então, pega-se, né, a obtenção de uma variedade transformada geneticamente, aquilo que dê um certo valor comercial, tá? Que seja melhor. Faz-se experimentos e testes de campo, né, em pequena e grande escala, tá? E logo após chegou-se a esse resultado, né? Então pede uma autorização da legislação local. Aí tem que chegar na Anvisa, tem que chegar a alguns conselhos estaduais, federais, tá? Ou se tiver municipal também, tá? E aí faz-se a liberação do cultivo para a sua exploração comercial, tá? Como é o caso da soja, do algodão, do milho, do feijão, do arroz, né? E do milho, tá? Esses já são culturas, né? Da agroindústria, né? Do nosso país, tá? Então essas são as etapas, né? Para poder se chegar a uma construção, uma planta transgênica, até ela poder ir para campo, ser plantada, comercializada, desenvolvida e distribuída para a população, tá? Ou no nosso país ou mundialmente. Inclusive, né, a Europa ela já não vai querer mais importar a soja do Brasil, né? O Macron lá disse por quê? Por que obter a soja do Brasil se nós podemos plantar soja aqui? É só parar de comprar, né? Aí o Brasil vai quebrar.
Bom, eu trouxe aqui também para vocês, né, alguns históricos biológicos, tá? Esses carinhas aqui, como Anton van Leeuwenhoek, né, vocês vão ver, né, quando vocês estiverem dando aula lá no ensino médio, tá? Esses carinhas aqui. Eu fiz uma análise, né, sobre em relação aos tópicos de engenharia genética, como há 12 mil anos atrás, antes de Cristo, já se havia, né, essas ações meio que inesperadas, tá? Próximas aí de engenharia genética. Então, há séculos atrás, né, historicamente, né, esses pesquisadores, eles também estão incluídos, né, dentro dos livros que são ensinados aí no ensino médio, tá, de biologia. Eles estão incluídos dentro da ideia das ações de engenharia genética, como por exemplo, em 74, né, o Anton van Leeuwenhoek, ele aperfeiçoou a microscopia e começou a identificar as bactérias, né? Então, para que os laboratórios utilizassem as bactérias que utilizam hoje, Escherichia coli, né, e aquelas outras 6 que eu trouxe aqui para vocês, tá? Foi por conta desse carinha aqui, tá? Bactérias, protozoários, leveduras, né, que são utilizados também na biotecnologia para poder fazer fermentação, conservação, tá? Então, ele utilizou técnicas, né, técnicas de engenharia genética para poder identificá-los, tá? Gregor Mendel também, né, realizou experiências de análise de características com ervilhas, plantas e insetos, tá? Ele analisou o quê? As características. Por que, que essa é amarela? Por que, que essa é verde? Por que, que essa é enrugada? Por que, que essa é lisa? Né? Por que, que existe uma planta ah, vermelha? Por que, que dá uma amarela? Por que, que dá uma branca? Né? Por que, que vermelho com branco dá rosa? Entendeu? Então ele já tinha uma ideia, né? Tanto é que os termos que foram adotados por Mendel, né? Gene, né? Fenótipo, genótipo, são utilizados até hoje em dia. Tá? Thomas Morgan, né, em 1911, ele descreveu, né, ele conseguiu identificar justamente a ligação gênica ou linkagem gênica, né, e ele ganhou o prêmio Nobel em 1933. Só para falar rapidamente sobre em relação à linkagem gênica, é o que? É quando trechos do DNA de um cromossomo, né, salta, né, para outro, digamos, para outro cromossomo, que aí é quando ocorre principalmente, podem ocorrer aí principalmente as doenças, né? Então, pode ocorrer a substituição de trechos de DNA, pode ocorrer a deleção, né, de trechos de DNA, pode ocorrer a inserção de trechos de DNA, tá? Então, por que que normalmente acontece das crianças nascerem com síndrome de Down, né, com poliploidia, né, com trinossomia, ah, com polidactilia, tá? Então, são fenômenos, né, que ocorrem, são fatos que ocorrem, né, dentro desses trechos do DNA, né, na falta de cargas cromossômicas, né, dentro do núcleo ou se acrescentando. Tá? E aí eu trouxe esses três aqui, né, para vocês saberem, né, ter esse conhecimento, que a partir das ideias, das ações desses três carinhas aqui, principalmente, né, começou-se também, né, tenho certeza eu, a se desenvolver mais ainda essas ações e técnicas de engenharia genética, clonagem, né, e o estudo do genoma. Tá? Então, como é que se faz para poder encontrar um gene? Tá certo? Então, para encontrar o gene, normalmente é como se fosse procurar uma agulha no palheiro. Tá? Então, o gene ele pode ser localizado por triagem de clones, né, de uma livraria gênica ou genômica, né, como a gente viu anteriormente. Tá? Então,
para se encontrar um gene específico, por exemplo, que produz o hormônio lá do crescimento, tem que realizar muitos testes, cortar trechos de DNA, utilizar enzimas para poder separar, né, trechos de DNA, inserir na bactéria, esperar ela se reproduzir, se clonar, né, se desenvolver, porque bactéria é por clonagem, né, ela vai sempre produzir uma outra bactéria igualzinha a ela, tá? E aí esperar, né, qual é o resultado, né, desses clones, se é o resultado que o cientista, o pesquisador quer, né, a enzima que ele quer que produza, tá? Então, se não existir, se este não existir, pode ser necessário construí-lo, né, porque pode-se fazer hoje em dia, né, um DNA sintético, tá? Em uma primeira rodada de clonagem para achar o gene de interesse. A identificação do clone de interesse envolve a identificação de uma proteína com anticorpo marcado ou o reconhecimento de um gene por hibridação de uma sonda marcada. Tá? Na clonagem gênica, tá? É necessária a utilização de algumas enzimas que cortam o DNA em locais específicos, tá certo? E ligam a fragmentos do DNA, que são as endonucleases de restrição, tá? Que são as enzimas que cortam os trechos de DNA, né? Justamente que a gente quer, que o pesquisador ele quer, né? Que seja essencial para a pesquisa dele. E para ligar esse trecho do DNA e colocar em outro DNA, ele usa DNA ligases, tá? Então, vamos ver mais aqui abaixo, né? Falar mais um pouquinho sobre eles, tá? Então, as endonucleases de restrição, normalmente elas estão presentes em bactérias, tá? E existem várias delas, né, que já foram identificadas, as que restringem, né, o DNA, ou seja, que cortam os filamentos de DNA, tá? Elas são muito específicas no reconhecimento das sequências de DNA, cortando as moléculas de DNA em pontos precisos e acaba também isolando os genes o gene determinado de forma controlada. Tá? E as DNA ligases, né, elas realizam a associação dos fragmentos de Okazaki. O que é isso, professor? Foi um chinês que realizou essa primeira endonuclease de restrição. Ele conseguiu retirar esse fragmento, né, e ligar esse fragmento de DNA a um outro DNA. Tá? Então, esse fragmento aí são chamados, né, quando são restritos, né, que você retira, são chamados de fragmentos de Okazaki. Que você pega o fragmento de DNA e introduz no outro DNA. Tá? Então, durante a replicação. No entanto, essas enzimas também ligam fragmentos de DNA de fontes diferentes e podem ser isolados pelas enzimas de restrição, produzindo uma fita de DNA recombinante. Tá? Então, quando se pega um fragmento de Okazaki, né, que foi restrito, foi retirado pela endonuclease de restrição, que vem das bactérias, né, que são várias tá, enzimas de restrição, endonuclease de restrição, tá? Cortou do fragmento do DNA e pega e introduz-se, adiciona-se em outro DNA, tá? Por DNA ligases, tá certo? E aí esse DNA, né, ele vai ter ele vai se abrir, né, para poder produzir o RNA, tá? Tem o DNA polimerase, né? E aí vem a DNA polimerase para poder formar essa outra fita de DNA. A gente vai ver aqui mais um pouquinho à frente, tá? Não é nesse slide, mas no outro. Tá? Então, além das enzimas, a maioria dos métodos de clonagem de laboratório insere fragmentos de DNA em bactérias por apresentarem plasmídios, né, que eu já expliquei anteriormente. Tá? Pequenas moléculas circulares de DNA que carregam genes acessórios separados do cromossomo bacteriano. Tá certo? Então, olha, presta atenção. Então, nós vamos ter aqui, tá? Nós temos a bactéria, nós temos o cromossomo bacteriano e temos o plasmídio, que é o DNA circulante. Tá? Então, pega-se um gene, né, de interesse, tá, de uma célula e insere esse gene
no plasmídio bacteriano, tá? E pega-se este plasmídio bacteriano que já foi modificado geneticamente, né, com o gene de interesse, e introduz em outra bactéria. E ela vai se tornar uma bactéria recombinante, tá? Porque o plasmídio dela, ó, já está totalmente modificado, tá certo? Como a bactéria ela se reproduz, né, por, por mitose, né, geneticamente igual, tá? Então todas as outras células, a cisparidade, né? Então todas as outras células bacterianas, tá? Elas vão ser geneticamente iguais, tá? Vão ter o plasmídio bacteriano totalmente modificado, tá ok? E se esse gene de interesse introduzido no plasmídio bacteriano por técnicas de engenharia genética, né, usando DNA ligase, recortando daqui endonucleases de restrição, tá? Com o resultado desse plasmídio bacteriano, essas bolinhas vermelhas aqui, ó, por exemplo, a proteína desejada, né? Pode ser um hormônio, pode ser uma enzima, tá? É claro que isso demanda tempo, tá certo? Então a pesquisa ela pode ter várias aplicações, né? Ela vai se chegar ao resultado esperado, tá? Como por exemplo, um gene responsável pela resistência de certas doenças em plantas, né? Ou para utilizar na degradação de vazamentos de tóxicos no solo e na água, tá? Ou na produção de proteína que dissolve coágulos sanguíneos no tratamento de algumas pessoas que são cardíacas, né? E também ou na produção do hormônio de crescimento, tá? E entre outras coisas, tá? Produção de uma vacina, um remédio, por aí vai, tá? Ok? Então, além das enzimas, né? A, a clonagem, né? Através das bactérias, tá? Pelos plasmídios bacterianos, também é possível chegar a esse resultado de um produto, né, utilizando técnicas de engenharia genética, né, de um produto, pode ser uma enzima, um hormônio, né, uma vacina, um remédio, tá? Para a população, né, para aquilo que se espera, né, o que é desejado, tá bom? Vamos lá para o próximo. Bom, espero que esteja indo tudo bem aí, tá? Então, o uso da técnica de DNA recombinante, que é justamente o PCR, tá? Que eu falei anteriormente lá, que é utilizado, não sei se vocês lembram na minha fala, né? Que é um dos exames mais eficazes aí para poder saber se a pessoa está com Covid, aquele que mete o cotonete até, até na, na coana, né? Aqui no, a próxima aqui a abertura da faringe, tá? Pelo nariz, tá? Ou então pela boca, né? Que mete aquele cotonetezão. Né? Eu nunca realizei aquele exame, tá? Acho que aqui nem tem, acho que é mais Macapá. Se eu não me engano, é Vitória do Jaritinho, tá? Então, o uso de técnica de DNA recombinante, ela expandiu-se com a reação em cadeia polimerase, que é o famoso PCR, tá? Então, o PCR também revolucionou a biotecnologia, tá? Por quê? Porque ela permitiu clonar fragmentos de DNA ou então de um gene, né, mais rapidamente, tá? Gerando milhares de cópias em algumas horas em tubos de ensaio, tá? Então a técnica de PCR ela auxilia, né, na clonagem de genes ou então do, do, do fragmento de DNA, tá? A clonagem do fragmento do DNA, né? Ou então do gene como todo, tá? Em laboratório, in vitro. Isso em em algumas horas. Por isso são utilizados primes, tá? Para fazer isso são realizados primes ou DNAs indicadores. E a enzima DNA polimerase, a função da enzima DNA polimerase é replicar o DNA, tá? Transformar aquele DNA aqui, ó, que foi aberto, né? Então ele vai replicar, transformar esse daqui em dois e esse outro aqui em uma outra dupla, tá? Que é isso aqui, ó.
Então nós temos aqui ó, um DNA genômico, né? Temos o DNA, retirou-se trecho dele aqui, ó, que é a sequência a ser copiada, né? Por enzimas de restrição, né? Que vai cortar o trecho, tá? Aí promove-se, né? Tem o sentido 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, tá? Então, em laboratório, né, faz-se o aquecimento, tá, desse fragmento do DNA, né, para ocorrer a separação da dupla hélice de DNA, que é denominado de desnaturação. Tá? Após a separação da dupla fita hélice, né, introduz-se os primes, está aqui, ó, tá? Os primes que são DNAs indicadores, ou seja, que é de onde vai começar a duplicação, tá? Então aqui ó, vai começar de 3 para 5, ó, 3 linhas, 5 linhas, e aqui também, ó, de 3 linhas para 5 linhas, tá? Tem até uma piada, né? Que a professora de biologia ou ciências, uma coisa assim, eu vi numa das aulas aí no YouTube. A professora perguntou para o João, João, qual é o sentido da vida? Aí o João perguntou, o Joãozinho falou para ela, o sentido da vida é 3 linhas, 5 linhas, que é justamente onde o DNA ele, ele começa a se reproduzir. E a partir daqui, né, ele vai começar a se tornar uma dupla fita hélice, aí vai formar um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai produzir uma proteína, promovendo o desenvolvimento celular, e aí acabar gerando um novo indivíduo. Tá? Então, esse é o sentido da vida. 3 linhas, 5 linhas. Tá? Então, usa-se os primes, né, que são os DNAs indicadores, tá? Para poder se reconstituir novamente ó, em uma dupla fita hélice de DNA. Tá certo? E a partir daí, esse DNA, né, ele vai a enzima de DNA polimerase, ó, a DNA polimerase, tá? Ela vai separar novamente essa dupla fita hélice e aí os primes novamente ó, vai reproduzir novamente a outra dupla fita hélice. Isso tudo em laboratório, tá certo? Que é as técnicas de PCR, tá? Usa-se esses primes que são os DNAs indicadores e as enzimas de DNA polimerase vai auxiliar na produção da outra dupla fita hélice, tá? Deu para entender? Tá certo? E essa é a técnica de PCR, tá? Então, ó, de uma dupla fita hélice, formou duas, dessas duas vai formar quatro, dessas quatro vai formar 8, das 8 vai formar 16, depois 32, então 14, por aí vai, tá? Então essa é a técnica de PCR, tá? Então, além dos plasmídios bacterianos, né, e de leveduras, os bacteriófagos, né, também podem utilizar, tá, como vetores, né? Então, além dos plasmídios e bacteriófagos, né, que são utilizados como vetores, né, para poder produzir enzimas, né, retirar trechos de DNA e inserir neles, tá, nas bactérias e leveduras, tá, existe também uma outra técnica chamada de transpósons, tá, que são elementos genéticos móveis capazes de pular de um lugar para o outro do genoma, tá, espalhando ou não cópias. Então, vai criar cópias ou não, tá? De trechos do DNA. Transpósons são elementos genéticos móveis, tá? Então nós temos aqui, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, talvez vamos ver se vocês vão conseguir compreender, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um DNA de transpóson, tá? Como se fosse um primes, tá? O que é que ele vai fazer? Preste atenção. Eu insiro esse transpóson, né, no trecho de DNA, tá? E aí ele vai ocorrer uma certa clivagem, é como se ele fizesse um recorte, tá? Ele vai ocorrer uma clivagem, tá? Ele vai cortar, né, esse trecho do DNA, tá certo? Permitindo que esse trecho do DNA ele possa ser inserido em um outro trecho de DNA, tá? Então nós temos o transpóson, tá? Tá aqui, tá ok?
temos o transpóson, que são trechos do DNA que ele retira, tá? São elementos genéticos móveis, então ele recorta, digamos assim, o trecho do DNA, ele ocorre uma clivagem, né? Deixa eu amassar aqui a folhinha. Digamos que isso daqui seja o trecho de DNA, tá? Então, isso seria um transpóson aqui e um transpóson aqui. Então, ele vai recortar esse trecho todo, né? E ele vai retirar esse DNA e colocar em um outro DNA, tá? Em um outro trecho de DNA, tá? Também é uma técnica de engenharia genética para poder se chegar a um resultado de produção de uma enzima, uma proteína ou um hormônio, tá certo? Como é que faz para inserir, né, o DNA dentro de uma célula? Tá? Utilizando técnicas de engenharia genética. Tá? Então, existem vários métodos para poder inserir o DNA, tá? Ou ADN, né? ADN em inglês. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, inserir o ADN. Tá? Ácido desoxirribonucleico. A entrada do DNA para uma outra célula pode ser facilitada pela adição de cloreto de cálcio, tá? Ou pela modificação de temperatura, tá ok? Ou também através de aplicações elétricas, tá? Que é chamado de eletroporação, tá bom? Temos aqui um exemplo, né, de uma eletroporação, tá? Ondas eletromagnéticas, tá? Nós temos uma célula normal, né, no meio de cultura, tá? Tem uma célula normal no meio de cultura, e aqui o que está em azul são DNAs ativos, recombinantes, tá? DNAs recombinantes, DNAs que foram alterados ou retirados, né, de uma célula para tentar colocar em outra, tá? Então, utiliza-se aqui ó, ondas eletromagnéticas, que no caso é eletroporação, tá? Para poder facilitar a entrada desse DNA na membrana, tá? Quando o DNA, né, ele consegue com sucesso, tá? Ser introduzido dentro da célula eletroporada, né, porque houve a ação de ondas eletromagnéticas, tá? Isso se chama de transfecção, que é a transformação mais infecção, tá? Que é a transfecção, você já infectou essa célula com um novo material genético, tá? Entenderam? Tá certo? É transfecção, que é a transformação. Transformou, tem uma célula normal, né? E aí ela está com outro material genético, tá? É uma transfecção. Como é que faz para transferir o DNA para dentro da célula? Ou usando cloreto de cálcio, ou fazendo uma modificação de temperatura, ou utilizando ondas eletromagnéticas, que é chamado de eletroporação. A partir do momento em que o DNA está dentro da célula, foi inserido por esses três meios, tá? Denomina-se aí, né, uma ação de transfecção, tá? Transformação mais infecção, tá bom? Tópicos de engenharia genética, tá? Então, os produtos oriundos da engenharia genética, né, nós temos, né, principalmente a insulina, né, que é o hormônio que reduz a glicemia, né, lá pela Escherichia coli, né, que utilizou a bactéria, né, as interferonas, né, que são proteínas de defesa, tá, no nosso organismo, a interleucina, que são proteínas de ativação de imunidade, né, a IgM, né, que justamente essas aí que a gente vê para poder fazer a identificação do Covid-19, né? Algumas proteínas do sangue, como a albumina, tá? Também são produtos oriundos da engenharia genética, tá? O fator 8, né, que são proteínas de coagulação do sangue, né, para evitar que ele não coagule, tá? Coagulando aí, a pessoa morre, né, não tem problema, tá? Alguns tipos de ativadores de defesas, né, orgânicos para o tratamento de câncer, né, como fatores necrosantes de tumores. Também na criação de vacinas, tá? Vacinas sintéticas, né, contra a pneumonia, meningite, hepatite B e outras vacinas, tá? Porém, né, quando se produz essa vacina utilizando principalmente vírus, tá? Vírus infecciosos,
pega-se esse vírus, né, e tem que deixar ele inativo, tá? Então tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter todo um protocolo de biossegurança, né? Técnicas de engenharia genética, de biotecnologia, né? De bioquímica, de biomedicina, né? Para evitar justamente, né, que não ocorra um risco de vazamento incontrolado, né? Inclusive existe essa teoria, né? Uma teoria da conspiração que esse vírus, né, o Covid-19, ele foi produzido na China e acabou vazando por lá em laboratório e acabou afetando o restante da população e assim se espalhando para o mundo todo, né? Tem essa teoria, mas ninguém sabe se é verdade. Eu creio que não, tá? Porque já provou-se, né, que esse vírus ele é uma variante, né, proveniente do morcego, infectou o porco e assim foi infectando os outros animais, como lá na China eles têm um paladar muito próprio, né, comem qualquer tipo de animal praticamente, e aí acabou infectando, né, o ser humano lá, os chineses em contato com esses animais, principalmente lá naquele mercado lá de animal vivo, né, começou a partir daí, né, o monkey, tá? Então, os vírus infecciosos, né, que produzem essas vacinas, que são utilizados para a produção dessas vacinas, né, têm um alto risco biológico, tá? E tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Então, qual é o efeito político e econômico, né? Eu até falei anteriormente, tá? Que existem alguns países, né, que não têm, né, ainda não está com esse tato, né? Eles têm muita dúvida, não utilizam, né, certos produtos oriundos provenientes da engenharia genética, né, da biotecnologia. Tá? Então existem muitos opositores à engenharia genética, né, que acreditam que a extensão do uso de organismos geneticamente modificados, tá, em grandes plantações causa, né, uma poderosa inclinação de companhias de produtos agrícolas, em companhias de biotecnologia que ganham poder excessivo, né, sobre a produção de comida e sobre os agricultores que usam seus produtos, né. É justamente aquela questão, né, briga do grande empresário com o pequeno produtor, né, aquele que não usa agrotóxico e aquele que usa organismos geneticamente modificados, né? Então, tem toda essa questão, tá? Continuando, né, em abril de 2004, né, por exemplo, o Hugo Chávez, ele baniu totalmente o uso de sementes geneticamente modificadas da Venezuela, tá? Eu falei, né, logo no início que existem alguns países que não adotam, né, a utilização de produtos, né, de organismos modificados, tá? Em 2005, o governo da Hungria seguiu o anúncio que iria banir a importação da plantação de sementes de milho geneticamente modificados também, tá? E apesar de estarem autorizados pela União Europeia. Algumas pessoas, né, são a favor das técnicas correntes da engenharia genética, né, e acreditam que irá diminuir a necessidade do uso de pesticidas e haverá maior produtividade agrícola para muitos agricultores, incluindo até os de países em desenvolvimento, né? Que do lado positivo, né, de uma das técnicas da engenharia genética é tornar as plantas mais resistentes a pragas, tá? E assim evita que o pequeno agricultor, o grande agricultor, ele utilize agrotóxicos, né? Fertilizantes, né, em larga escala, né? Porque as plantas já são modificadas geneticamente para poder resistir ao tempo, à praga, né? E aí perde-se, né, a utilização desses subprodutos, né, que acabavam, né, contaminando o solo e a água, né, próximos ali à localidade, né, ao município, à fazenda, tá? Então tem todo esse empenho, né? Tem esse lado positivo aí. Porém, né, alguns aí tem a briga econômica, né? Do produtor de fertilizantes que vai deixar de vender, tá? E tem aquele, e tem o agricultor que vai deixar de comprar, tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa, né? Um mapa justamente de áreas plantadas de transgênicos do mundo, né?
de plantas, né, como soja, milho, algodão, canola, alfafa, né, e outras culturas de organismos geneticamente modificados. Tá? E o Brasil, quem está em primeiro é os Estados Unidos, em segundo o Brasil, em terceiro é a Argentina, né, em quarto o Canadá e em quinto é a Índia. Tá? O que mais se produz, né, em geral aqui 2% corresponde ao algodão, tá? Em grande escala é a soja no Brasil, tá? Em amarelinho aqui 31% é o milho, tá certo? E eu acho que tem uma outra taxinha aqui, um pouquinho mais escura, que deve ser a canola, tá? Que é justamente o que produz o nosso óleo de cozinha, tá certo? Tem uma outra imagem também aqui que eu trouxe para vocês, de área plantada de transgênico no mundo, né, em milhões de hectares. Tá? Então, o Mato Grosso do Sul, a região de Mato Grosso, tá em quarto lugar, empatado com a Índia, tá certo? Segundo o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Tá? Então, no Brasil, né, principalmente a soja, o milho e o algodão, tá? E o Brasil inclui os 11 milhões de hectares, né, no estado do Mato Grosso. Tá? Então, aqui no estado do Mato Grosso, é o que faz o Brasil ficar em quarto lugar, né, com relação a áreas plantadas, com relação aos transgênicos. Tá? Bom, muito obrigado, né? Eu quero agradecer. Tem uma imagenzinha aqui engraçada que eu peguei na internet, né? Comer milho transgênico pode ser perigoso, aí o boi, né? Ah, tá. Porque o boi se alimenta, né, de milho. Já tem alguns produtos e plantas aí, né, que já são transgênicas, né? São modificadas geneticamente para poder alimentar o gado, né? Por isso que o Brasil é um dos maiores produtores, tá? E aí se automaticamente o boi ele come um alimento transgênico, ele vai se tornar transgênico. Tem gente que acredita nisso, tá? Bom, gente, então gostaria de agradecer, né? Muito obrigado aí, né, pela paciência, ter ficado até o final, ter assistido, tá? E não esqueçam, tá, de deixar o seu comentário, né? Seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá? Para poder contar como presença, tá? Bom, até mais, né? Até a nossa próxima aula, tá bom? E boa noite. Tchau, tchau.